Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai estar falando aqui sobre uma das histórias mais famosas do universo do cripto, né? Que é o maluco que comprou com 10 mil bitcoins duas pizzas, né? Esse cara realmente deve sofrer uma depressão absurda, né? Pobre coitado. Mas vamos aqui. Lá em 2010, um programador gastou 10 mil bitcoins para comprar duas pizzas, tá? Para início de conversa, tá? Isso pode parecer um absurdo hoje, mas o Bitcoin não valia quase nada naquela época, tá bom? Hoje, a mesma quantidade de Bitcoin tá avaliada em bilhões de dólares, tá? O cara pagou bilhões de dólares para comprar duas pizzas, tá bom? Mas se parecia loucura isso realmente, o Bitcoin tinha apenas um ano de existência, tá? A gente tem que contextualizar isso aqui. O cara não parecia um idiota, né? Quase ninguém acreditava no projeto do Satoshi Nakamoto, tá? Pelo contrário, esse cara aqui realmente ele foi um grande ponto de partida ali da comunidade. Ele era um cara que acreditava no Bitcoin, por isso que ele fez essa transação ali para mostrar que o Bitcoin poderia ser transacionado para comprar alguma coisa. Era um dos caras, poucos caras que realmente acreditaram na ideia de Satoshi, sabe? E aqui vai, vamos lá. Quase ninguém acreditava no projeto, já contextualizando aqui. A mineração era feita por notebooks comuns, tá? Tem várias histórias aí de caras que conseguiram muitos bitcoins minerando por notebook, qualquer coisa, tá? Notebook, mas vamos seguindo, tá? O valor praticamente era zero. Apenas nerds aí, cyberpunks, trocavam a moeda entre fóruns ali. Já Laszlo, programador da Flórida, membro ativo da comunidade Bitcoin Talk, tá? 22 de maio de 2010, publicou um post oferecendo 10 mil bitcoins em troca de duas pizzas. O objetivo era provar realmente que podia o Bitcoin ser usado como moeda de troca realmente no mundo real. E isso foi um grande marco, tá? Na comunidade Bitcoin ali. Outro membro, do outro lado, outro membro aceitou, tá? Comprou duas pizzas do Papa John's, acho que é assim que se fala, pizzaria, e mandou para a casa de Laszlo e em troca recebeu os 10 mil bitcoins. Esse foi o primeiro registro de Bitcoin usado como realmente uma moeda de troca de toda a história, tá? Se foi a primeira vez que o Bitcoin foi usado para isso, tá bom? Por isso que a gente já nota que esse cara, hoje ele é usado como meme geral, né? Muita gente já usa como se o cara fosse um idiota, mas não, o cara entendia bastante e foi um membro assíduo ali. Se o Bitcoin hoje é o que é, a gente deve a esses caras, tá? Tá, galera? Por isso que quando se tem esses memes, é um meme, tá? Eu entendo, é um meme, as pessoas zoam tudo mais, mas muita gente também, tão burra quanto, pega esse meme aqui e usa, coloca a fotinha dele ali e acha que o cara é um animal, sendo que essas pessoas nem têm Bitcoin. E o cara tem vários Bitcoins, tá? Hoje, o Lázaro. Mas seguindo, tá? O valor, com o tempo, passou a ser absurdo, né? A gente vê aqui que o Bitcoin é 10 mil Bitcoins. E lá em 2010 valia 40 dólares. Era isso. 2017, 7 anos depois, 200 milhões de dólares. Já virou algo absurdo, né? Em 2021, aí o bagulho já quase 1 bilhão de dólares aqui, 700 milhões já estava valendo. 2025, bilhões de dólares, tá? Eu nem consegui ir atrás do número exato, mas já tá na casa dos bilhões de dólares, tá? Um Bitcoin vale 100 mil dólares hoje, tá? Imagina 10 mil Bitcoins, tá? Você pode fazer o cálculo aí também. Hoje, duas pizzas, né, se tornaram as pizzas mais caras da humanidade. Acho difícil, né? Outra pizza se envolvendo numa questão tão absurda como essas duas foram envolvidas aqui e se tornaram tão caras assim. Realmente, um marco na história da humanidade. Essa venda aqui dessas duas pizzas, tá? Mas isso tem um grande destaque filosófico aqui, tá? E esse cara foi essencial na história do Bitcoin, tá? Se esse alto, ou talvez o Bitcoin demorasse cada vez mais para ser reconhecido como dinheiro realmente, tá? E essa história ajudou a popularizar o Bitcoin, tá?
Quem já comprou Bitcoin e nunca ouviu falar dessa história? Todo mundo já ouviu falar, sabe? Essa história foi bastante importante para a narrativa do Bitcoin como um todo, tá? As pessoas falarem, nossa, o Bitcoin não tem valor nenhum. Aí você puxa a história desse cara e fala, ó, teve um cara que pagou 10 mil Bitcoins, hoje 10 mil Bitcoins vale 1 bilhão. Naquela época não valia nada. Claro que o Bitcoin tem valor. As pessoas começam a entender realmente como o Bitcoin realmente valorizou absurdamente. Lazo virou realmente uma espécie de herói involuntário ali, tá? Ele sacrificou 10 mil bitcoins, mas provou que a moeda funcionava no mundo real, tá? A gente pode olhar para essa perspectiva, tá bom? Esse episódio marca o início do Bitcoin como moeda de troca realmente, e não apenas como curiosidade ali digital, tá? Em 2022, é celebrado sempre o Pizza Day do Bitcoin, tá? Foi realmente um marco na história da comunidade, tá? E Lázaro realmente virou um herói para muita gente, tá? Ele foi um dos defensores do Bitcoin por muito tempo, tá? O cara tem alguns Bitcoins, tá bom? Não sei a fortuna exata dele, mas o cara realmente conseguiu seguindo e comprando Bitcoin, tá? Muitos olham para trás e dizem que burrice absurda, né? 10 mil bitcoins e 2 pizzas, mas isso aí, essa análise, eu sempre acho ela muito errada, porque as pessoas já têm um fato concreto do que o Bitcoin se tornou, né? Mas na época, cara, imagina, tem muitas histórias dessas, assim, de pessoas que não foram por uma intenção, como a desse programador aqui do Lazo, que foi para provar um argumento dele mesmo, né? O Bitcoin pode ser usado como moeda de troca. Ele já era uma pessoa muito assídua ali da comunidade de Bitcoin e queria realmente provar que a ideia funcionava. E não foi por uma corrida nobre que muitas outras pessoas perderam seus Bitcoins. Não, foi por realmente descaso ou não acreditar na ideia. As pessoas realmente podiam conquistar Bitcoins de inúmeras formas, entrando em sites e realizando pequenas tarefas. É, qualquer coisa que podia realizar no site, o site pagava alguns bitcoins ali. E a pessoa, como aquele dinheiro era bem simples de conquistar, não ligavam para aquilo, né? Muita gente perdeu grande fortuna por causa disso, tá? O próprio Bruno Perini, né, conta a história dele que ele conseguiu muitos bitcoins assim. Tinha sites que pagavam para fazer algumas tarefas. E ele conseguiu acumular alguns bitcoins fazendo isso. E o Bruno Perini não foi aqui por volta de 2010, 2012, 2013. Eu acho que não, né? Foi um pouquinho mais para frente. Mesmo assim, ele conseguia, tá? E se a gente olhar para trás e dizer que essa é uma burrice, na minha opinião, claro, com um fato concreto assim, se usa para muitos memes e tudo mais, mas o cara teve uma certa. Ele sabia o que estava fazendo, tá? Ele queria demonstrar que o Bitcoin era ser usado para moeda de troca, tá? Mas a verdade é que esse momento, talvez o Bitcoin nunca tivesse se provado e talvez se tem aquele efeito borboleta, né? Talvez o Bitcoin não seria o que é hoje sem esse momento, tá? São momentos únicos que marcam realmente a comunidade e o ativo em si. O sacrifício de Lázaro, a gente pode chamar assim, foi o primeiro passo para transformar o Bitcoin de uma simples curiosidade para uma revolução, realmente. A pergunta que fica é, daqui a 10 anos, quando olhar para trás, o que você vai ter feito com o Bitcoin? Comer uma pizza ou guardar, preservar como uma reserva de valor, tá bom? Hoje é muito fácil a gente prever que o Bitcoin pode se encaminhar a passos largos para ser uma reserva de valor. Mas na época, o Lázaro não sabia disso. Ele só queria provar os pequenos passos iniciais de Bitcoin, que seria ser uma meio de troca primeiramente, né? Que é os primeiros passos de um ativo, de um Inter de um ativo para conseguir ser uma reserva de valor. Esse é um dos primeiros passos. Ele foi provado. Graças a ele, hoje a gente pode ter o Bitcoin como uma reserva de valor, tá? Fica aqui com esse vídeo. Gostou dessa curiosidade? Se inscreve aqui no canal. Até a próxima e valeu!